Yes! Hello, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bel. E aí nós temos aqui professores, aprendizes, aprendedores incríveis do nosso Papo de Escola, que é uma iniciativa do Coletivo de Escola. Então a gente está aqui começando, dando abertura para esses papos que tem como intenção trazer aí insights, muita luz, muito aprendizado e, claro, muita troca de vida real, né, de professor e de aprendiz nesse momento covidiano que a gente está vivendo e que traz aí inúmeras possibilidades e que, claro, a gente não sabe para onde que a gente vai, visto que amanhã não sabemos como já estaremos, né? E algumas escolas estão abrindo, outras não, enfim, por aí vai. E aí eu quero agora pedir rapidamente que, então, o nosso coletivo se apresente e diga, claro, um pouquinho do que já está vivendo aí nessa pandemia, fale um pouquinho de si, se apresente, fale um pouquinho o que faz, o que não faz, como está atuando hoje, para também a galera, né, conhecer um pouquinho da gente. Eu vou me apresentar um pouquinho no final e aí abro aí para os meus colegas estarem falando um pouquinho. Lara? Oi, pessoal, eu sou a Lara, eu sou professora de design do Rochester Institute of Technology nos Estados Unidos. E eu vim para cá tem um ano, então basicamente eu já tinha dado um semestre de aula e veio a pandemia. Então eu tive que ensinar o fim do primeiro ano de forma online, de forma remota, e começamos o segundo ano, que foi agora em agosto, de forma toda já adaptada. Eu estou dando hoje matérias para alunos do segundo ano, que não é online, então os alunos vão para lá, e estou dando também matérias que são flexíveis. Tem metade da turma que está online, metade da turma presencial. Arrasou. Rodrigo, se apresente. Oi, gente, eu sou o Rodrigo, tá? Eu sou professor do ensino médio hoje, estou afastado do ensino superior já há um ano já. Mas no ensino médio a gente foi pego de surpresa, né? Foi meio que um baque, as aulas não puderam continuar presencialmente por conta do Covid. E eu e meus colegas também, né, penando para poder se adaptar a essa nova situação. Eu já vinha nessa conexão online, já me interessava muito por isso, não senti tanto essa transição, essa dificuldade, né, para o ensino, esse pseudo-ensino híbrido que estão propondo, mas eu percebo que muita gente tem dificuldade sim, porque nem mexer no computador corretamente eles sabiam, né, tiveram que aprender a toque de caixa. Então, a experiência que eu tive, o crescimento que eu tive nessa área foi muito bom, apesar de ter sido obrigado, né? Então, essa transição foi meio que acelerada e que a gente sabe a dificuldade que muita gente está tendo aí para correr atrás disso. Mas que a gente vai ter que correr atrás. Isso é uma realidade, né? Mas, basicamente, é isso. Arrasou, Rodrigo. Lu? Olá, pessoal. Eu sou Luciane, eu sou psicóloga, trabalho com facilitação de processos criativos e mentoria de criatividade. Atualmente eu estou morando nos Estados Unidos, onde estou fazendo um mestrado na área de criatividade e educação. A minha realidade não é uma realidade de sala de aula, né? Mas eu tenho trabalhado muito com professores, trabalho muito na área de formação de professores e tenho acompanhado um pouco, né, desses desafios e também das possibilidades que têm acontecido, né, neste período de pandemia. Enxergo aí muitas dificuldades, muitas coisas que precisam de ajustes, mas também muitas possibilidades, muitas parcerias, muitas trocas surgindo. E a minha ideia é poder conversar um pouco sobre essas possibilidades que eu tenho vendo, que eu acho que venho vendo, que acho que são coisas interessantes aí que podem nos dar uma luz aí para alguns futuros interessantes para a educação. Massa, timaço aqui com a gente. Ainda falta o Vini, que vai estar participando com certeza das próximas conversas. Se você chegou aqui e caiu nesse vídeo aleatoriamente, você não está entendendo o que está acontecendo, a gente vai deixar aqui na descrição o @ do Coletivo de Escola. Você vai lá no Instagram, curte, fica sabendo um pouquinho sobre o que a gente, né, por que surgiu esse movimento, o que a gente faz, qual é a proposta, que na verdade é um lugar de acolhimento para professores, né? Professores, mentores, todo mundo que se interessa por
educação criativa. E eu sou a Isabel, então eu, né, tô hoje como mentora, eu trabalho com mentoria de jornada intuitiva, criativa, e me interesso muito pelo tema da criatividade. Tenho como parceira, já considero como parceira já antes do coletivo de escola a Lu, que também a gente troca muito sobre isso. E recebo muitos professores para a mentoria. E é um momento muito bacana onde a gente se descobre um ser criativo desde, né? Desde quando a gente é a gente. Vamos dizer assim. Mas hoje, a nossa conversa, ela tem como proposta, como cerne, a gente está falando um pouquinho sobre a nossa ideia, né? O que acontece, deixa eu abrir aqui, que eu perdi a notinha, nesse momento onde a gente, como professor ou como aprendiz, a gente está se abrindo para novas possibilidades e a gente não sabe ainda muito bem como que as coisas vão estar se desenrolando, ou seja, a gente está mais ou menos andando que nem aquele ditado, né, galera? Vamos colocar as abóboras dentro da carroça e vamos arrancar com a carroça, as abóboras se ajeitam. Então, como é que a gente está vivendo isso dentro de cada uma das nossas realidades, né? Eu e a Lu dentro dessa questão dos relatos e o Rodrigo e a Lara que estão aí na frente, né, na fonte de impacto. E a ideia, então, é que a gente troque e se você depois tiver alguma dúvida ou quiser trazer algum relato, na descrição aí no chat do vídeo vocês podem estar colocando que nos próximos vídeos a gente pode estar abordando ideias, enfim, e trocando mais sobre não só esse assunto, mas sobre todos os assuntos que o coletivo está aí se engajando para trazer para vocês, né? Então vamos lá, quem gostaria de começar esse tema, eu vou abrir aí para os professores que tem muita história para contar, não é mesmo? Eu quero só falar que esse aqui é o número 1, que é especial de Dia dos Professores. Por isso a gente resolveu começar esses vídeos e essas discussões em outubro. E é justamente para Exatamente. celebrar tudo que todos os professores já fizeram durante a pandemia e acolher também as dificuldades. É verdade, eu tinha me esquecido disso. Obrigada, Lara. Bem, eu posso começar, porque eu queria começar meio que acalentando os professores, porque eu já escutei de gestores e donos de alguns colégios que, não, esse período de adaptação já passou. Os professores já se adaptaram, estão bem, não estão mais ansiosos, não estão mais preocupados. Aí eu perguntei a ele, em que país você vive ou em que empresa você está gerindo ou gerenciando, ou tocando, realmente deve estar a toque de caixa, porque o que mais a gente vê são professores ansiosos, beirando a depressão, e justamente por conta dessa mudança brusca que fez com que eles saíssem da zona de conforto, porque até a pandemia estava muito bom, né? A gente sabe que muitos professores estavam replicando aulas, tinham toda aquela metodologia já engatadinha, e a partir do momento da pandemia, tudo mudou, né? Os professores tiveram que se reinventar, tiveram que inovar, buscar tecnologias e criatividade para ajudar na inovação. E isso não tem como deixar uma pessoa na zona de conforto. Em contrapartida, a gente percebe que, como os professores são seres extremamente adaptáveis, é impressionante isso, né? Eles se tornaram, como a gente está aqui com proposta no podcast, aprendizes. Então, eles pensam, testam, né? E aprendem com isso. Então, é interessante que eles estão prototipando muita coisa, né? Na base da pressão. Mas isso é muito bom, a gente sair da zona de conforto, a gente buscar novos ares, a gente buscar novas metodologias, novas formas de ensinar e de aprender é muito importante, né? Então, eu sei, e a ideia do coletivo também é dar um suporte, dar uma ajuda, dar um acalento a esses professores, mostrando que é possível sim inovar com criatividade e pouca tecnologia. Né? Porque muita gente acha que inovar dentro da sala de aula precisa ter uma aula 3D, realidade virtual, né? A realidade aumentada, e não necessariamente, né? Então, isso ajuda também, fato, e é um futuro relativamente próximo, mas nós atuando como facilitadores do conhecimento ajuda muito mais o aluno, né? Ajudando cada um deles que tem momentos, períodos, velocidades de aprendizagem diferentes. Então,
eu acredito que nós somos verdadeiros guerreiros, heróis, dentro desse caos na pandemia e que não estamos parados. E isso é muito bom, estamos sempre nos inovando, né? Eu acho que eu já me alonguei demais aí, quem quiser contribuir mais um pouquinho. Rodrigo, vou puxar um gancho do que tu falavas, né, sobre essa questão de não necessitar de tantas coisas assim para inovar, né? Às vezes a gente poder inovar de uma forma simples, assim. Uma grande inovação que eu vejo, que parece simples, é a gente está passando por esse momento onde está todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, né? Durante muito tempo na escola se teve aquela ideia de que quem estava aprendendo eram os alunos, né? Os estudantes, os professores já tinham estudado e já estavam, né? Já tinham, vamos dizer assim, o conhecimento. E hoje eu acho que no momento em que a gente vê todo um grupo de professores precisando reaprender, né? Precisando aprender sobre novas tecnologias, precisando repensar e retrabalhar todas as suas aulas, eu acho que isso é uma primeira inovação, né? Da gente ter um espaço de escola onde a aprendizagem está para todos, né? Onde todo mundo está precisando aprender e está podendo compartilhar. Inclusive, a gente vê muitas vezes professores falando de algumas dificuldades, por exemplo, com questões tecnológicas, e daqui a pouco os alunos tentam ajudar, né? Tentam dizer, quem sabe assim, professor, quem sabe assado. Eu acho que essa, na verdade, parece muito simples, a gente às vezes não vê isso como uma inovação, mas eu acho que essa é uma grande inovação, sim, e uma inovação que não depende, né, de grandes investimentos ou tecnologia. A gente ter uma escola que seja um espaço real de aprendizagem para todos. Eu acho isso que você disse, Lu, muito interessante, a questão da vulnerabilidade. Tipo assim, é a primeira vez que o professor sabe menos de tecnologia que os alunos. Então, os alunos ficam, professor, vai ali no canto ali, é assim que compartilha a tela, ou a gente não está vendo, ou o áudio não está funcionando. Então, eu acho que isso é um primeiro passo também para a inovação, que é quando a gente começa a ver que os alunos podem contribuir muito com a aula, não só o professor. O professor, ele não é detentor do 100% do conhecimento ou 100% do tempo de aula que a gente tem. E a gente pode distribuir um pouco essa participação. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante que você puxou, o gancho de a inovação partir de um grupo e não de uma pessoa. E como isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente vem aí, né, de uma estruturação escolar onde a gente colocava as crianças todas sentadas uma atrás das outras, e hoje a gente tem elas distribuídas numa sala de Zoom, e o professor não é o centro da sala, né? Então, nas escolas que têm realidade de estarem numa sala de Zoom, né? Então, não vamos nunca esquecer desse grande detalhe, né? A gente está falando de um lugar, muitas vezes, que possa estar soando como um lugar de privilégio, né? Onde a gente está dando aula tem acesso, onde os professores que eu ou o aluno mentoramos têm acesso, mas e os professores que não têm esse acesso, né? Que não têm uma sala de Zoom, enfim. Mas, abrindo esse parênteses, né? Fechando esse parênteses da questão do privilégio, que a gente tem esse entendimento e a gente respeita muito isso, a gente tem que partir também dessa visão de que a gente vinha dessa escola onde realmente a gente parecia que estava recrutando alunos, né? Então a gente tinha aquele monte de conteúdo, todo mundo sentado um atrás do outro, e aí o professor chegava com conteúdo, de vez em quando dava uma aula prática, de vez em quando tinha uma aula diferente, né? Era 365, enfim, anos, né, 365 dias do ano, e aí a gente ia lá e fazia uma aula, né, padrão, quando eu estava em sala de aula, isso eu via muito frequente. Então, essa questão realmente de se abrir para vulnerabilidade, de entender, né, de ter esse entendimento, é bacana, é muito bacana, né? E é muito importante a gente perceber que muitos professores se abriram com facilidade, professores novos, por exemplo, como a Lara, e outros professores que já têm uma certa idade estão aí batalhando para entender isso, e muitas vezes, né, essas trocas têm que surgir mesmo entre aluno e professor, e tem que ser abrir, tem que dizer errei, né, como um vídeo que viralizou aí na internet, onde um professor ele não sabia fazer os slides e os próprios alunos se ofereceram para fazer os slides para ele, né? Eu achei aquilo genial, assim.
Isso que tu traz, Bel, eu acho que tem dois pontos interessantes, assim. Um são os novos espaços colaborativos que estão surgindo, né? Acho que tanto de alunos e professores, né, como esse exemplo do slide, quanto mesmo de colegas de trabalho. A gente também, né, eu tenho escutado muito relatos de professores falando sobre isso, assim, como os grupos de professores têm também se apoiado mais e ensinado, né, uns aos outros o que pode ser feito, trocado, né, ideias de ferramentas, né, de tecnologias, enfim, eu acho que isso também é uma coisa bacana da gente estar vendo, né, essas possibilidades de colaboração. E um outro ponto que eu fico pensando, que eu acho que também, claro que é um desafio, né, como vocês trouxeram a questão da vulnerabilidade, mas a gente fala tanto sobre a importância do erro no processo de aprendizagem. E eu acho que muitas vezes, embora a gente fale sobre isso, de fato o que a escola faz é penalizar o erro, né? O erro é o que determina, né, a quantidade de erros que a gente tem, por exemplo, numa prova, é o que determina se a gente passa ou não passa de ano, né? Então, assim, no fundo, a gente não valoriza tanto o erro assim. E eu acho que essa situação que a gente está passando agora é uma situação onde está todo mundo, não tem um professor que possa dizer, não, eu consegui planejar minhas aulas e é tudo certo. Todo mundo teve algum erro, todo mundo teve alguma falha, né? Todo mundo teve, se não muitas, né? E eu acho que a gente está também na marra tendo que aprender a ser mais tolerante a isso, né? Os professores estão tendo que ser mais tolerantes com seus erros, os alunos estão conseguindo entender mais isso, e eu fico pensando que mudança que essa nova perspectiva, né, esse novo olhar para essa questão do erro hoje na escola pode nos abrir, assim, porque eu acho que é um momento diferente, né? Certamente, eu acho que a gente nunca foi tão, precisou ser tão tolerante para algumas coisas, e eu acho que, espero que essa seja uma das conquistas que a gente possa ter pós-pandemia, né? De uma das coisas que possa permanecer, mesmo depois que a gente puder voltar, né, para espaços, né, mais convencionais da escola, né, que alguns aprendizados desse período desafiador, né, mas que são questões interessantes, possam ficar. O Rodrigo Isso e que a Lara têm exemplos, assim? Eu fico muito é, curiosa para saber de exemplos, assim, da rotina, como é que Eu tá. tava pensando nisso também. Vamos começar a Ó, falar de viu? prática, Vamos, bora? de histórias que a gente viveu, bora? Vai lá, Rodrigo. Vocês já tinham aí engatilhado. não, para fazer um comentário sobre a fala de Luke, é interessante porque a gente, quando fala nessa adaptação, que os professores saem daquele ponto de centralizar o conhecimento, né? Mas não é só a questão dessa mudança de uma forma metodológica, né? de ensinar, mas é a questão do problema relacionado com ansiedade, porque algumas coisas no seu planejamento fogem do controle dele, porque depende da tecnologia. Se for ou na tecnologia ou do periférico da coisa. Faltou luz, né? Ah, não, mas eu tenho internet celular, vou parear. Então, tudo isso, o professor já começa o dia extremamente ansioso e ligado, né? Assim, 220, né? Ele começa o dia, não começa aquele mais relaxado, ele começa estressado. Porque eu não sei se vai faltar luz na minha casa, eu não sei se o menino vai abrir a porta, eu não sei se o cachorro vai começar a latir, porque o pessoal esquece, às vezes, que você está trabalhando dentro de home office, é isso para o professor, né? Também, porque a gente está falando, a gente está mostrando, então grava o do externo também. E além disso, se a internet cai, a instabilidade da internet. Então, muita gente critica, mas a aula não foi boa. Para ele, não foi boa por conta da desordem do professor ou por conta das outras coisas que estão envolvidas no processo. Isso é muito importante, né? E já aconteceu comigo, se é para trazer realidade, tá aqui o meu computador deu uma doida aqui, né? Que ele não queria entrar, que quando entrava no Meet ficava para a parte da manhã. Daqui a pouco, do meio para o final da manhã, voltava ao normal. Deus sabe o que é. Eu cheguei a batizar ele e tudo mais, né? Porque não tinha explicação. Só naqueles períodos a internet ficava lenta, não conseguia entrar no Meet, me derrubava, voltava e eu angustiado, trocava para a internet celular. Então, isso está prejudicando um pouco os professores por conta de não depender de nós. Porque enquanto eu estava, era eu. Eu podia estar doente, mas era eu. Né? Se não tinha um projetor, eu ia para o quadro. Né? Tinha muito do. Agora não só tem do eu, tem do eu e do entorno. Né?
Então, é importante a gente ressaltar isso, porque é angustiante essa situação. Então, muito professor começa o dia angustiado, termina a aula angustiado. Parece que quando acaba, tira uma bolsa pesada, aquele negócio das costas assim, acabou hoje, vamos com amanhã, só amanhã. Então, isso é uma realidade muito latente hoje. Olha, o exemplo vivo da questão da estabilidade da tecnologia. O Rodrigo estava cortando porque devia estar acontecendo alguma coisa. Isso é um exemplo do que acontece na hora no Flow, né? Durante uma aula, tu está lá explicando o conteúdo e pode cair tudo. E eu acho que uma coisa também da aula online que é legal é que abre o espaço do humano, assim. Tá, igual falou, o cachorro tá latindo, gente, eu tenho um cachorro, chamo o cachorro, mostra na tela. Ah, o gato passa aqui na frente. Então, assim, eu acho que abre o espaço para mostrar que as pessoas, elas são além do que as profissões delas são, sabe? E isso é uma coisa muito interessante. Não tem como a gente ser um professor sem mostrar quem a gente é. O professor que tenta mostrar uma outra pessoa, ele sofre. O professor, ele precisa ser uma pessoa que tem bons valores, que busca ser uma pessoa melhor sempre para ele conseguir incentivar outras. Eu acho que isso é uma mensagem, assim, que eu acho que a aula online tem passado, sabe? A gente fica muito mais exposto, querendo ou não. E essa exposição ajuda as pessoas, a não só os professores, aos alunos se conectarem como humanos, assim. Hoje mesmo na apresentação que eu tive de manhã, o aluno estava com a câmera desligada e ele ia apresentar. Eu falei, tem como a gente ver seu rosto para você apresentar? Ele ligou a câmera, tava bagunça na cama atrás, assim, e tudo. Mas, tipo assim, sabe quando você entende, realmente essa é a situação do aluno, ele tá super estressado, provavelmente virou a noite para finalizar a apresentação, mas tudo bem, sabe? Ele tá aqui mostrando pra gente o que ele conseguiu fazer. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar também. Eles direto reclamam para mim, nossa, professora, eu não aguento mais tanta coisa para fazer, porque de repente os professores acham que eles não conseguem ver o que a gente tem feito, então eles mandam muito mais coisa. E aí eles falam isso, ai, nossa, eu não aguento mais essas aulas remotas, que a gente tem muito mais coisa para fazer do que antes. Então, acho que às vezes essa exposição, né, não só nos faz como aprendizes também, mas como nos coloca nessa posição de humano que aprende, que erra, que está aqui para melhorar sempre. Eu acho isso uma reflexão boa, que a gente, como professor, consegue mostrar para o aluno. A gente está aqui também para melhorar, a gente não chegou no fim do patamar, assim. Muito legal isso que tu traz, Lara. Eu acho que essa dimensão mais humana, né, é algo que é super importante da gente poder parar né, e pensar nisso, assim. E eu acho que isso mostra, né, o quanto a gente tem que valorizar um pouco mais essa questão do processo, né? A gente acha que em escola muitas vezes também se preocupa com aquela coisa de um produto final, do trabalho final, de alguma coisa que tem que estar muito, né, perfeita, muito, né? E agora acho que a gente está falando mais disso, a gente está falando mais de processos, né? Tu falasse, sobre o aluno que, né, que reclama que está recebendo mais material, mais conteúdo. Até isso são ajustes, né? A gente tem que estar o tempo inteiro ajustando, porque ninguém sabe, é diferente. Então, antes eu dava essa quantidade de trabalhos, de atividades, agora eu vou dar isso? Será que isso é demais? Será que é menos? Então, será que eu tenho que colocar? Enfim, a gente tem que estar, eu acho, a gente está passando por um momento onde constantemente a gente tem que estar sendo flexível, onde constantemente a gente tem que estar se adaptando, onde constantemente a gente tem que estar refletindo sobre o que está acontecendo, né? E eu acho que antes a gente lidava um pouco mais no automático, né? A gente não parava tanto para pensar. E eu acho que esse momento traz isso, né? Traz essa exigência, assim, que, como o Rodrigo disse, é angustiante, né? Tem o lado difícil de lidar com isso, né? Mas como é que a gente pode também tentar fazer um uso positivo disso, né? E talvez uma das formas seja essa, aceitar essa dimensão mais vulnerável, aceitar que, bom, somos seres humanos e vamos ter essas coisas e, né, conseguir tentar aprender a lidar melhor com isso. Eu queria falar um pouco. Vai lá, Pode Bel. falar lá. Não, eu só ia dizer que esse gancho que a Lu trouxe agora
me lembrou muito de um vídeo que eu vi de um professor que ele dizia assim, agora a gente foi obrigado a sair do piloto automático. Porque realmente a gente tem isso de ir no piloto automático e isso é para qualquer profissão. E tudo bem, né? É o momento que a gente realmente liga o piloto automático para dizer assim, vou dar uma folguinha aqui, né? Vou pegar a descidinha, vou desligar o motor, vou ir, daqui a pouco eu engato de novo, faço umas coisas diferentes e por aí vai. Então, esse é o momento em que a gente já está obrigado a não entrar mais no piloto automático, a todo dia estar atento a esses sinais, né? Aos sinais dos alunos, aos sinais dos pais, aos sinais dos colegas, aos sinais da coordenação, aos sinais muito mais dos alunos até, né? Do que o corpo, né? Coordenador da escola e nosso, e também dar uma olhada para a gente, né? Porque nessa história da gente entrar no piloto automático, muitos professores acabam esquecendo, e aí é o que eu toco muito na minha mentoria, acabam esquecendo de si. E aí agora, como está sendo obrigado a sair do piloto automático, está fazendo o quê? Que nem o Rodrigo comentou no início, essa fala é muito comum. Não, se sou eu o problema, é eu o problema. Agora, se é o projetor, eu vou para o quadro. Se é o quadro que quebrou, eu escrevo no chão. Se não tem chão, eu junto o papel, não sei da onde, dou um jeito, junto o caderno. Então, assim, o professor ele foi educado a ser uma máquina de soluções rápidas e ele esquece de cuidar das soluções rápidas para si. E agora é o momento que a gente tem que começar também a dar atenção para isso, sabe? Então, são coisinhas que eu percebi, assim, nas falas, né? E que como é importante, né? E isso da fala, Lara, do aluno que se sente mais sobrecarregado, um ex-aluno meu me mandou uma mensagem e falou assim, prof, você não tem ideia. E eu falava assim para ele, como assim? Você não tem ideia, os professores estão loucos. Ele falava assim para mim, eu, por quê? Eles dão muita atividade para casa. Eu não vejo a hora de acabar esse coronavírus. Porque ele, na cabeça dele, vai tudo voltar para a escola e aí vai retomar o processo, né, que existia antes. Coisa que na minha concepção eu acredito que não vai acontecer, mas isso é papo por um outro momento, né? Mas é muito importante a gente perceber como essa abertura, essa retirada do piloto automático, nos força a perceber nuances, sutilidades. E aí essa questão do aprendiz, professor, professor, aprendiz, não existe, né? Tá tão junto que como é importante a gente dar importância para isso no sentido do, né, do cuidado, do autocuidado, do cuidado com o aluno, do cuidado né, no como ele está absorvendo o conteúdo e por aí vai. Eu espero que essa questão do professor aprendiz seja uma coisa que fique. Eu acho que o professor, ele já tende a fazer muito isso. Então, já quero parabenizar aqui, ao invés de culpar os professores, porque os professores já tendem a buscar muito coisas novas, já são pessoas bem abertas a inovações, só que às vezes a pessoa mesmo não sabe muito como, né? Essa questão do professor aprendiz é uma coisa que eu acho que tem mais impacto no que eu tenho ensinado hoje. Quando eu vim para cá, um ano atrás, em agosto, meu maior medo era a língua, né? Porque eu tinha que dar aula em inglês, um monte de aluno me olhando, e eu falava, ai meu Deus, eu vou esquecer as palavras, e agora já era. E é óbvio que isso aconteceu, né? Eu esqueci as palavras que eu queria falar, ou eu não sabia as palavras. E aí eu comecei a perguntar para os alunos, como é que fala mesmo isso? Quando eu quero falar assim, assim. E aí os alunos, isso foi muito bom para o relacionamento aluno-professor, porque eu dei abertura para eles falarem no meio das minhas apresentações. Então não tinha hora, gente, acabei de falar, agora abri para perguntas. A interação ficou muito maior, que eu começava a pedir que eles participassem durante a minha fala também. Então, eu jogava pergunta para eles, trazia resposta. Então, essa questão, muita gente tem reclamado do online, né? Ai, como é que eu motivo meus alunos no online? Eu acho que só o fato de você fazer uma aula expositiva que seja um pouco mais interativa já dá um espaço maior para essa participação, porque ele sabe que ele não precisa esperar a sua permissão para ele poder contribuir. Ele sabe que
quando ele achar oportuno, de acordo com a fala lá do pessoal, né, dependendo do tanto de aluno, ele pode contribuir, nem que seja no chat, com um link, alguma coisa assim. Eu acho que isso tem feito muita diferença para mim. Como eu sou uma pessoa nova, que cheguei agora, sou de outro país, não estou acostumada com a didática da própria universidade. Isso me fez ser a pessoa que recebe conselhos de todo mundo, dos outros professores. E aí, eu comecei a dar a troca. A gente começou a fazer a troca, porque eu tinha muito a acrescentar para eles também, só que eles não sabiam disso, porque eu era nova, ou seja, aparentemente eu tinha só que aprender. E aí, nessa troca, quando eu estava aprendendo com eles, eu comecei a mostrar o que eu sabia também. E eu achei que essa mistura fez muita diferença. Depois que a pandemia começou, foi em março que a gente suspendeu as aulas aqui. E aí eu já tinha o quê? Uns 8 meses de ensino, de aula aqui. E aí eu comecei a ter professor falando, vamos reunir para a gente ver como é que vai fazer. Eu comecei a usar plataformas colaborativas online, e aí fiz os templates, dei para os outros professores. Então, assim, a gente começou a pensar a estratégia juntos. E isso foi uma coisa muito, muito legal, porque quebra um pouco aquela hierarquia de quem sabe, quem aprende, mas todo mundo tem algo a ensinar e aprender. Eu achei isso incrível, assim, eu espero que a mensagem que fique da pandemia para os professores é que eles continuem aprendendo com os colegas, com os alunos, e que isso seja uma constante. Eu sei que é difícil aprender, porque é difícil, até a gente pegar demora, né? Mas eu acho que esse é o melhor benefício de ser professora, na minha opinião. Eu posso aprender muito. E aí eu tô aprendendo para fazer as minhas aulas, mas eu tô aprendendo para mim, né? A gente aprende para a gente também. Eu acho essa uma coisa muito interessante para os professores, para os alunos e para todo mundo que está em volta, assim. E hoje, né, Lara, a gente está vivendo num momento em que a gente tem falado tanto, né, sobre a importância de todos nós sermos os lifelong learners, né, da gente estar aprendendo para o resto da vida. E eu acho que, enfim, esse momento traz, né, muito isso presente, assim. Eu estava me lembrando agora de uma professora com quem eu fiz uma atividade esse ano, durante a pandemia. Ela trabalha na parte de tecnologia da educação e ela contou um depoimento, foi tão emocionante, assim, ela contando que ela fez um treinamento na escola onde ela trabalha para os professores e tinha um professor, eu não lembro, assim, muitos detalhes, assim, mas era um professor bem mais velho. E ela percebia que ele tinha muita dificuldade, assim, né, na hora das aulas, enfim. E depois teve um dia que esse professor mandou uma mensagem para ela e perguntou se ela toparia fazer uma aula individual com ele, né? E aí ela estava contando que ela disse que sim, que não tinha problema e tal, e disse que ele trouxe a esposa, né, para fazer a aula junto, porque ele dizia assim, eu não quero perder nada do que a professora está me falando, né? E aí ela disse que para ela, assim, ela chegou a se emocionar, assim, porque como ele era uma pessoa um pouco mais velha e tal, e ela era uma professora mais nova, ela chegou a dizer, eu fiquei numa situação, assim, de ver a beleza de um professor com tanto conhecimento, com tanta coisa, trazendo a sua esposa para que os dois ficassem ali, diz que a esposa anotava as coisas e tal, e ele ficava, né, mas então é assim, a esposa anotava e desenhava e fazia coisas, né, então a esposa nem professora era, mas estava ali junto, né, e ela contando, até ela contou assim, ela chegou assim, eu me lembrei até assim, de como se eu estivesse ajudando o meu pai, né, a fazer esse aprendizado. Então, a gente tem algumas histórias muito bacanas também, né, desses momentos de reconhecimento, né, e de desejo de seguir aprendendo, né. Então, eu acho que realmente eu acho que é talvez a lição mais linda que possa ficar, né, para todos nós, né, assim, a gente realmente se abrir para esses momentos de aprendizado e seguir realmente, né, indo em busca, né, constante de descobertas, né, de novas possibilidades, de novos aprendizados. E para a gente focar assim, numa mensagem ou num aprendizado, ou no que a gente tira desse bate-papo, né? Você que está aí assistindo a gente, anota o que fez sentido para você, né, nas poucas coisas que a gente disse aqui,
singelamente um pouquinho do que a gente está vivendo, um pouquinho que a gente está trocando enquanto coletivo, né? Enquanto a gente está conversando nos bastidores sobre, e que agora a gente, né, resolveu oportunizá-la, trazer isso à tona e, óbvio, no melhor mês do ano, que é o mês dos professores, né, onde vocês realmente merecem esse abraço, esse acolhimento. Então, eu quero convidar agora meus colegas a trazer uma mensagem bacana sobre aprendiz e educador, né, sobre se abrir para esse processo onde a gente está aí se forçando a sair do piloto automático. Bem, uma mensagem interessante que a Lara trouxe, legal, muito da fala de Lara, é que nós continuemos esses eternos aprendizes, que possamos continuar esse coletivo, com essa colaboração de trabalho, porque podem contribuir, colegas que podem auxiliar, né, no desenvolvimento das nossas aulas, e às vezes está tão próximo ao mesmo tempo tão longe. Então, é legal que a gente possa trazer e tomar isso a partir de agora como algo que a gente leve para o resto da vida, trabalhar colaborativamente, que é uma ideia um pouco do coletivo, né? Da gente trabalhar em coletividade, porque a gente vai aprender mais, a gente vai render mais e vamos nos desenvolver mais. Basicamente é isso. Arrasou, Rodrigo. Acho que minha mensagem final é o que eu posso aprender com o pessoal que está assistindo a gente. Eu queria pedir que vocês contassem qual foi a última coisa ou uma das coisas que você aprendeu durante a pandemia. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi, eu vou compartilhar aqui, que foi deixar o ensino muito mais adaptado às situações de cada pessoa, não só as situações físicas, né, de internet, tecnologia, as situações emocionais. Eu tive muitos alunos, por exemplo, que ficaram de quarentena por 2 semanas, eu tive que adaptar o ensino para eles. Então, essa questão da adaptação às situações de cada aluno é um desafio gigante para o professor. E eu acho que as escolas, como organizações, deveriam trabalhar nisso muito mais. Diminuir o tanto de aluno, dar suporte de fora da aula também, né? Não só suporte durante a aula, mas trabalhar essa questão do que o aluno está passando para ele conseguir aprender. Porque não adianta a gente sair enfiando coisa goela abaixo deles se eles não estão pegando, sabe? Acho até cruel com crianças, principalmente, que estão fazendo o ensino online. Aquilo está sendo feito para a gente ocupar o tempo delas ou para elas aprenderem alguma coisa, sabe? Então, isso é uma discussão que daria um outro podcast, mas acho que essa é a minha reflexão final. Eu queria pedir para todo mundo que está aqui colocar embaixo o que foi que aprendeu durante essa pandemia. E já parabenizar vocês, não só pelo Dia dos Professores, né? Que eu acho que essa é uma comemoração que a gente não vai deixar para o ano que vem. É uma coisa que merece ser celebrada durante o ano, que se tem um grupo de pessoas que mereceu alguma coisa, foram os professores que se desdobraram para fazer o ensino continuar, mesmo que de alguma forma adaptada. Arrasou, Lara. Lu? Eu vou seguir na ideia da Lara também, né? No primeiro momento, agradecendo, deixando meu carinho especial para todos os professores que se dispuseram, né? E que a seguir trabalhando, né? A seguir fazendo com que a aprendizagem, né, pudesse acontecer do jeito que está sendo possível, com percalços, com dificuldades, mas cada um, né, tentando fazer o seu melhor. E a gente tem milhares de exemplos de professores que estão indo muito além, né, do que seria esperado do seu trabalho para garantir que a aprendizagem siga acontecendo. Então, realmente, né, a gente só tem que ter muita gratidão, né, por todo esse, né, grupo de pessoas, de educadores, assim, que tem feito muito
para uma palavra que eu acho que é muito importante, que é a questão do movimento, né? Para que a aprendizagem não parasse, né? As escolas se fecharam, mas eu acho que a aprendizagem está se abrindo, né? E eu acredito que nesse momento de escolas fechadas a gente está tendo a oportunidade de poder abrir, né, a nossa mente e pensar que outras formas possíveis existem, né, para a gente aprender. Então, eu queria, né, deixar o meu recado, né, para que todos os professores sigam, né, sendo aprendizes, sigam se colocando e aceitando também, né, às vezes algumas até as dificuldades nesse processo, mas também, né, tenham a tranquilidade de que o processo de aprendizagem é assim mesmo, a gente vai ter alguns erros, a gente vai ter alguns desafios, mas que, né, que a gente siga, né, com essa paixão pela aprendizagem, seja mais forte do que tudo. Um carinho muito especial pelo Dia dos Professores para todos. E eu queria dizer que vocês são incríveis, porque se não fossem vocês, primeiro o coletivo de escola não estaria aqui onde está. É a motivação, é a nossa fonte inspiradora, é da onde a gente tira todas as nossas ideias, é das vivências, é das experiências, é dos aprendizados, do que deu certo, do que deu errado, porque tudo é aprendizado. Então, se deu errado hoje, se você hoje, por um acaso, caiu nesse vídeo e hoje a sua aula não deu certo, esse vídeo é para você, o coletivo é para você, porque aqui, se não deu certo, deu resultado, e isso é importante, porque é aprendizado, isso é vivência. Então, eu já venho aqui como, né, como Bel, dar os parabéns a todos os professores por esse mês, e dizer que, então, está aberta a nossa jornada de conversas que vão ser liberadas no YouTube uma vez por semana. E essas conversas têm como propósito também trazer relatos de professores, trazerem professores convidados, trazerem grupos de professores, enfim. É um espaço livre de cocriação. Então, aqui é um espaço onde a gente vai poder fazer muita troca, né, seja com pessoas assim anônimas que a gente, né, nunca ouviu falar, ou com pessoas aí que já têm uma certa experiência e que podem estar contribuindo com os seus, né, com seus olhares, seus novos olhares, seu ponto de vista, e é isso que importa. Então, se você chegou nesse vídeo, ativa aí o sininho, né, como dizem, né, os digitais influencers, ativa o sininho, se inscreve no canal, e Manda a sua segue história pra gente. Manda a sua história pra gente. Manda a sua história pra gente. Lá no Instagram a gente vai abrir um box de perguntas nos stories, a gente vai ter um formulário para vocês mandarem as suas histórias. E é só entrar em contato com a gente lá no Coletivo de Escola no Instagram, @coletivo de escola, ou se inscrever aqui e deixar nos comentários o que você achou, e semana que vem a gente tem o próximo vídeo. E é isso. Também, Bel, sugestões de temas. Sugestões de temas. Esqueci alguma coisa? Show! Show? Então tá, gente. Um beijo grande. Até mais. Valeu! Tchau.